é uma praça que todos nós aqui da Vila União utilizamos. Agradecer a Deus por esse momento. Queremos também agradecer com essas atividades que nós estamos fazendo aqui, pelo 3º ano da Capela do Santíssimo, que nós fizemos aqui dentro da igreja, um espaço mais reservado para oração e para adoração. Então, se você que está passando aqui pela praça não estava sabendo que iria acontecer isso hoje, venha para se aproximar, se aproxime, venha também escutar o Rafael, vale a pena escutar o Rafael. E se você também estiver por aí um pouquinho distante, sem querer se aproximar, preste atenção no que o Rafael vai falar hoje para todos nós, que com certeza vai ajudar a mim, a você, a todos nós, a viver melhor a nossa fé. Então, queria chamar aqui o Rafael. Rafael está de lado da esposona, que está esperando o primeiro menino. Mas eu queria chamar aqui, antes de eu passar a palavra para o Rafael, eu queria chamar uma pessoa para apresentar o Rafael para toda a comunidade. Essa pessoa é a Julita. Vem cá, Julita. Julita, nos apresente então para as pessoas que não conhecem, quem é o Rafael? Boa noite. Eu sou meio suspeita, né, para apresentar meu esposo, mas eu poderia resumir, né, tudo que eu iria falar em dizer que o que mais me apaixonou nesse homem foi olhar para ele e ver o testemunho de Deus que ele é para mim, né? Dizer para vocês que o Rafael, ele tem um grande dom e uma grande graça, que é a graça de saber recomeçar, né? A graça de saber dar continuidade em todas as vezes que ele passa pelos momentos de fraqueza, de dor, de dificuldade. E eu sei que essa graça de recomeçar vem do alto, né? Então eu queria apresentar nessa noite o meu esposo Rafael como, para mim, um grande testemunho de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus na nossa vida, além das N qualidades que ele teria, que aí eu não daria tempo para ele testemunhar, né? Mas esse é o Rafael na minha vida e na vida da comunidade Vinde a Mim. Queria também chamar aqui o Davi. O Davi está por aí, tá? Já foi. Davi está por aí. Davi, vem apresentar aqui o Rafael para nós. Rafael é um grande testemunho de Deus para a minha vida. Tive a oportunidade, durante o período que ele iniciou o vocacional, de acompanhá-lo, e até os dias de hoje já vão aí mais de 7, 8 anos, fazendo as minhas palavras à Julita. Esse irmão tem um coração aberto, coração escancarado para acolher as pessoas, mesmo com todas as dificuldades, uma pessoa que luta, que se esforça, e que nessa noite vai apresentar para nós essa face desse Deus. Esse Deus que nos ama, esse Deus que nos perdoa, esse Deus que quer o nosso bem. A gente possa impor as nossas mãos no Rafael nessa hora e pedir que a graça de Deus ela possa ser derramada, para que Deus nessa hora ele possa crescer e que a voz do Rafael seja a voz de Deus para as nossas vidas. Que Deus ele lhe dê um coração pequeno, um coração aberto, um coração disponível para todas as emoções, para todas as inspirações, para toda a graça que Deus ele vai querer realizar nessa hora por meio dele. Pelas mãos imaculadas de nossa Mãe Maria, consagremos essa hora para que esteja a rogar junto aos santos anjos por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Antes de tudo, eu queria partilhar uma coisa que eu vejo em Deus que é muito engraçada, sabe? Já como dizia Santa Teresinha, se eu não me engano, ela dizia assim para Jesus, que para Jesus, para os amigos de Jesus, ele só dá as missões mais difíceis, né? Aí Santa Teresinha dizia para Jesus: Senhor, por isso é que tu tem poucos amigos, né? Teresa de Jesus, Padre Martial me diz. Amém. Então, aceitando essa missão que o Senhor me deu, antes de aceitá-la, eu olhava na segunda-feira e dizia para o Senhor, né? Ô meu Senhor, por que tu não me deu a segunda-feira? Tava todo relax, né, na praça, tinha bem pouquinha gente, menos do que hoje. Mas não, o Senhor tinha me pedido para vir no sábado logo, né? Cheio. Eu acho que alguns da minha família tá aí, minha mãe, meu irmão deve estar, não sei, eu pedi para eles virem hoje, né? Para me dar esse apoio. Isso, né? Mas a família da minha esposa diz que a minha família agora também está em peso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Vou contar um pouquinho do meu testemunho de como foi a minha vida, a minha caminhada em Deus e a minha caminhada antes de Deus, que também é o que importa. Pois o nosso passado, ele não é apagado. Deus não destrói o nosso passado. Ele, pelo contrário, ele, à luz da nossa vida passada, torna a nossa vida presente e a futura ainda melhor. Por isso eu já dou essa palavra de ânimo para você. Creia que a partir da tua vida presente, a partir da tua vida futura, não esquecendo o teu passado, você pode sim hoje ter uma vida sonhada por Deus, uma vida planejada por Deus, à luz dos teus sonhos que hoje você tem. E eu digo para toda essa praça ouvir, que Deus em nenhum momento Ele vai querer que ao chegar na igreja, a você voltar para Ele, Ele vai destruir tudo aquilo que você sonhou. Eu digo que para todos que pensam que isso é uma verdade, eu digo que é uma mentira. Eu digo que a verdade mais plena é que Deus, no teu hoje, Ele melhora os teus sonhos, os sonhos da tua vida, porque foi isso que Ele fez comigo. E eu creio que é isso que Ele deseja fazer na vida de cada um de nós que aqui estamos. Por isso, desde já eu convido que você abra o seu coração. Permita que o teu coração esteja aberto. Não a minha palavra, a palavra do Rafael, mas as palavras que Cristo vai me inspirar. Ao testemunho que Deus realizou na minha vida e que eu, por minhas forças, não teria a capacidade nenhuma de estar aqui testemunhando. Mas de uma vida que com certeza foi uma vida difícil, dura, cheio de caminhos e ofertas que o mundo nos dá. E com certeza, se eu tivesse seguido a voz que o mundo tem para nos falar, eu teria hoje uma vida totalmente diferente, ou talvez não teria nenhuma vida presente hoje. Então eu quero dar o meu primeiro testemunho, que foi da minha primeira Eucaristia. E aqui eu revivo com vocês a primeira Eucaristia de cada um. Como foi a tua primeira Eucaristia? A primeira confissão? Eu admiro muito a coragem do Padre Marcos hoje de falar explicitamente na missa sobre a importância da confissão.
Há muito tempo eu ficava pensando no meu coração que aquela minha vida inicial cristã não tinha valido a pena. E a partir do momento em que o padre falava aquilo, da importância da confissão, pelo menos uma vez no ano, me fazia lembrar da minha primeira confissão, na primeira Eucaristia. E eu sentia tudo aquilo que eu vivi naquele momento, quando eu tinha menos de 12 anos, ser reavivado na minha vida, no meu coração. E eu coloquei umas palavras aqui, que o que eu sentia naquele momento era que, quando eu me confessei, a primeira Eucaristia que eu recebi em meus lábios, o meu coração sentia-se como completo, feliz, em paz. E hoje, há muito tempo, a humanidade não olha para o Senhor na Eucaristia como algo que o preenche, como algo que o sacia, como algo que alimenta, como falou aqui o irmão Portela. Eucaristia que é o nosso alimento. Mas naquele momento me veio a lembrança, o quanto eu me senti forte, o quanto eu me senti em paz, o quanto eu me senti completo. E eu digo para todos vocês, e em nome de Jesus, acolhe isso no teu coração: a Eucaristia nos completa, e ninguém mais, nada e nem ninguém, nenhuma coisa, nada nesse mundo é capaz de nos completar como a Eucaristia nos completa. Não existe pessoa, não existe sentimento, não existe coisa material, nada nesse mundo que tenha a força que tem a Eucaristia em nossa vida. Ela é capaz de gerar vida em nós, porque o próprio Senhor é a própria vida que entra em nossos lábios, que vai até o nosso coração e nos preenche de uma vida nova. Então, fazendo a primeira Eucaristia, provando aquele amor, aquela força, mesmo assim, eu me afastei, eu me distanciei do sacramento, me distanciei do sacramento da Eucaristia, me distanciei do sacramento da confissão, e fui vivendo, como diz o velho ditado, ao Deus dará, né? Fui vivendo pelas minhas próprias pernas, pelas minhas próprias forças, achando que eu tinha como viver essa vida, como ser feliz, como ser pleno. E eu não tinha consciência, a maturidade nem humana e nem espiritual, para compreender tamanha força que era a Eucaristia. Eu não dei tempo para Deus mostrar para mim o quanto Ele era valioso. E você pode estar se identificando agora, você na sua primeira Eucaristia, depois ter distanciado, ter abandonado. E eu digo para todos aqui: você se distanciou dessa Santa Eucaristia, da Santa Missa. É hora de voltar. É hora de voltar, porque em nenhum lugar, em nenhuma pessoa você vai encontrar a verdadeira felicidade. Você nunca vai se sentir completo ou completa sem Jesus. E aí eu me distanciei. E no momento que você se distancia de Jesus, é como alguém que vai caminhando pelo deserto, em busca de um oásis, em busca de água para saciar a sua sede. E você vai se enganando com miragens que você vê pelo caminho desse deserto. As miragens, para quem não conhece, são as coisas, imagens que o nosso subconsciente proporciona para nos alimentar de algo, mas que algo que é apenas fictício, algo que é passageiro, logo vai sumir essa miragem. E você vai continuar a busca, e se enganando, atrás de um oásis,
esse oásis que você já tinha conhecido na primeira Eucaristia, você não lembra mais nem que característica que ele tem. Se a Eucaristia é redonda, é quadrada, como é que está hoje, meu Senhor? Porque você se distanciou a tal ponto que você não reconhece mais o Senhor. Ele pode estar na sua frente. E assim era a minha vida. Eu não conseguia entender, eu não conseguia enxergar mais a minha volta para a igreja. Mas Deus sempre arranja um meio de nos resgatar. Deus, ele vai até o mais longe do deserto onde você se encontra para te trazer de volta. E assim ele fez comigo. Voltei para a igreja, procurei um grupo de oração, mas nesse primeiro momento em que eu voltei para a igreja, eu voltei mais uma vez pelas causas e pelos motivos errados. Eu me abandonava muito com o Senhor nos momentos da oração, mas saindo do momento da oração, eu não dava continuidade àquilo que eu vivi. Então eu vivia com os meus amigos tudo aquilo que eu vivia na minha vida velha, tudo aquilo que eu vivia no meu cotidiano. E vivendo isso, eu estava vivendo uma vida dúbia. Eu era de Deus, mas eu era aqui do mundo também. Eu fazia as coisas de Deus, mas fazia outras coisas que não eram compatíveis ao meu ser cristão. E isso, dentro de uma caminhada, vai sendo um motivo de atrapalho, uma pedra de tropeço. Enquanto você não se decide, você caminha em cima do muro. Lembrando do muro agora, né? Então, caminhando em cima do muro, você corre o risco de cair. Mas entenda, e eu ouvi isso em uma pregação, e isso que eu ouvi era mais ou menos assim a história: que você vai caminhando em cima do muro, e de um lado os anjos, os santos e Deus gritando: pula para esse lado, meu filho, pula, pula. E do outro está lá o demônio e toda a sua legião. E o demônio está parado, não se manifesta. Aí essa pessoa vai e pergunta para o demônio: por que tu não faz nada? Eles estão pedindo para pular do lado deles. E por que tu não faz nada? O demônio diz simplesmente assim: porque o muro é meu. Então, se na nossa caminhada nós estamos em cima do muro, queremos ser de Deus, mas não queremos deixar a nossa vida velha, as coisas que fazemos, as novelas, os programas de televisão, que em nada nos fazem crescer na fé. Presta bem atenção, isso é estar em cima do muro. Aí você vai dizendo para você mesmo, se enganando: não, não tem problema nenhum. Uma novelinha que fala sobre espiritismo, mas eu creio na fé católica. E aquilo vai te contaminando, contaminando, contaminando. E isso aconteceu comigo. Eu fui vivendo essa vida dúbia, em cima do muro. Ora era de Deus, ora era do mundo. E aí, uma certa vez, eu vi os meus amigos todos saindo do grupo que eu fazia parte naquele tempo. E eu, pela minha imaturidade, resolvi sair também. E abandonei o Senhor pela segunda vez. Mais uma vez eu trairia o amor de Deus. E eu falo isso como um testemunho para você. Se você cai, se você deixa, se você volta atrás, tenha um coração humilde, humilde para reconhecer os seus erros e desejar voltar para o Senhor. E eu, nessa segunda queda, foi a mais difícil para mim, porque eu cheguei a um ponto de me considerar já ateu, enquanto os meus amigos tinham voltado. Aí os meus amigos voltaram para Deus, todos aqueles que tinham abandonado, voltaram para Deus e foram para a comunidade Vinde a Mim. E era a comunidade que eu mais odiava. Eu disse: Deus me livre, ir para aquela coisa lá, só tem gaiata atrás de esquema, né? Como diziam, né? Antigamente. Então, Deus que me livre, vocês estão indo lá para arranjar esquema. Eu dizia isso. Vocês estão indo lá atrás de namorado,
e eles vinham falar de Deus para mim, vinham me chamar, vinham me convencer, vinham me evangelizar, e o que eu fazia com eles? Escorraçava eles à frente da minha casa. Eu contestava todas as pregações que eles ouviam, eu ia lá e falava tudo o contrário. Eu queria provar que Deus não existia. Eu queria provar de que Deus, ser de Deus não valeria a pena. E nesse período anterior à minha entrada na comunidade, vivi várias coisas. Vivi uma vida de festas, nas quais as festas piores que eu frequentava eram as festas de gangue. Esse aí, Vila União, várias vezes estive aí, Arroz com Fumo, Alternativo, para quem conhece, né? Agito Jovem, Super Dance, Circuito, para quem sabe aí, para quem conhece, para quem está aqui na praça e já viveu isso, eu vivi tudo isso que você viveu. Eu estava ali brigando várias vezes, espancando alguém, roubando chapéu de outros. Eu vivi tudo isso que você imaginou. Entregue às bebidas, entregue a todo tipo de bebida, misturava todo tipo de bebida, para que aquele momento, aquilo ali fosse a minha droga. Que graças a Deus, por intermédio, pela mão de Deus, eu não usei drogas. Mas oportunidades mil não faltaram. Convivia com amigos que usavam, que vendiam. E se eu quisesse, estava ali a minha mão. Mas foi Deus. Deus sabia que ali era o meu limite. Se eu usasse aquilo, eu não voltaria mais. Então, Deus não nos permite ser tentados naquilo que nós não podemos resistir. E aí eu fui vivendo tudo aquilo, aquela vida de festas de gangue, bebedeiras. E não satisfeito, levava isso para minha casa. Lá na minha casa, depois do jogo de futebol, que para mim, entre aspas, a palavra sagrado, era sagrado, que eu não abria mão. Tinha um relacionamento de mais de 4 anos, em que a pessoa me dizia: deixa esse futebol, deixa esse jogo por mim. E eu dizia: pode ir embora que eu não deixo. Eu não deixo por ninguém, por nada e por ninguém. O meu final de semana com os meus amigos, com a bebedeira, eu não deixo com o final de semana com os meus amigos com o futebol. E dentro desse período, lá na rua onde eu moro, nós mesmos, os mais velhos lá, nós formamos lá naquele lugar uma gangue. Nossa, vixe, e eu já estava me achando naquele momento, fundamos ali, era até, olha o nome da gangue, Infernais do Beco. E aí naquele momento a gente estava vivendo o auge daquelas festas e tal, e eu achando o máximo, né, aquela minha vida. Eu sou feliz assim onde eu vivo. Eu sou feliz com os meus amigos, que são meus amigos até hoje, que são todos, considero todos. Se algum estiver aqui na pracinha, escute bem, eu nunca deixei de ser amigo de nenhum de vocês.